Pastor, primeiramente, obrigado. Que privilégio para nós, para mim principalmente. Eu gostaria de compartilhar antes eu queria dar um contexto para minha pergunta. Um dos capítulos que mais fizeram é, a minha mente virar do avesso, meu coração realmente se dobrar, foi o capítulo 9 sobre ser um seguidor humilde. Hum. Eu, comentando com meus pais, ao término da leitura do livro, eu disse que, ao terminar esse capítulo, eu tinha certeza que Deus precisava fazer um milagre na minha vida, porque era muito distante, muito fora do padrão de qualquer coisa que eu praticava na minha autoavaliação, né? E pensando nesse sentido, estando na formação ministerial, eu não tive como não pensar se eu não estava muito fora daquilo que uma igreja precisa. E eu gostaria de que o senhor entendesse que foi muito fácil para mim ler o livro na posição do autor, de um pastor que lê a sua realidade comparado com as escrituras e estabelece o que ela deveria ser ou o que a maturação da igreja vai levá-la a ser à luz da escritura. Uhum. Mas se colocar como o alvo daquele texto, se colocar como aquele que precisa ser aqueles 10 capítulos e aquele apêndice do pacto, Uhum. foi um exercício que me fez ficar nesse estado ao ler o capítulo 9. E diante disso, pensando somente em mim, uma pergunta estritamente pessoal, qual é a forma que o senhor recomendaria para que quem está na formação ministerial como eu, que hoje, como seminarista, também se vê frente ao ministério, é, lide com esse senso de que eu estou muito longe, eu estou muito aquém do que uma igreja realmente precisa. Porque, às vezes, parece que a solução mais correta é voltar para o banco, servir em coisas que não exigem nenhuma necessidade de evidência e exercer esse chamado até que venha algo. E eu não falo no sentido como se houvesse um padrão a ser alcançado que me dignifique para alguma coisa, Uhum. mas necessariamente dizer que a igreja precisa de mais. Demais. Porque o padrão que a escritura estabelece não é o do livro, é mais elevado que o do livro. O Uhum. livro está sistematizando pontos específicos do que a Bíblia, além disso, exige. Então, nesse sentido, eu só gostaria, se fizer algum sentido a minha pergunta, né, de um esclarecimento nessa direção, né? Como estabelecer um critério de autoanálise para pessoas que estão nessa posição de formação ministerial ou já estão em liderança, para que haja um critério de estar aberto à rotação, aberto à correção e até mesmo a decisão de sair um pouco, tirar um tempo para si e ser cuidado também, porque eu fico me perguntando, o ministério parece tão solitário ao ponto de você olhar para si mesmo e se ver aquém da sua obrigação, e eu pergunto, o pastor, o líder, aquilo que talvez eu venha a ser um dia, é, é, ele é servo humilde de quem? É servo humilde de quem? Da Uhum. igreja toda? Ok, mas para o membro, para o pastor e para os outros irmãos é uma coisa, é uma visão. Agora você na posição de o condutor, aquele que Deus estabeleceu sobre a igreja, você é servo humilde de quem? É basicamente essa o contexto de toda a questão. Obrigado pela pergunta, Gustavo. E obrigado por compartilhar com a gente essa situação pessoal, né? Acho que a gente pode começar com o apóstolo Paulo, que, a respeito do ministério apostólico, ele diz quem é idôneo para isso. Ou, de acordo com a tradução, quem é suficiente para essas coisas. Né? Ele responde a isso, dizendo que a nossa capacidade vem de Deus. Então, nenhum de nós vai estar à altura do ministério pastoral. Nunca. Entendeu? O que você faz é preencher as qualificações como estabelecidas em 1 Timóteo e Tito, né, reconhecidas pela igreja. E nós, talvez a maior dificuldade para alguns crentes da igreja entenderem aquelas qualificações é quando Paulo diz que o presbítero precisa ser irrepreensível. Né? Porque você tem que relativizar. Dentro do contexto e dentro do que a palavra significa, se você conhece, você sabe o que ele quer dizer. Mas muito crente fica, às vezes, como é que é irrepreensível? Quer dizer, ele não tem erro nenhum. Tal. Tem gente que pensa isso, né? E Paulo, ele não tem problema nenhum. Uma leitura muito boa é 2 aos Coríntios, talvez a carta mais intimista de Paulo, assim. Ele fala, ele se expõe realmente, né? E, naturalmente, 2 Timóteo, provavelmente a última carta que ele escreveu, porque mostram que, olha, eu não sou nada, Deus é tudo,
eu não tenho a capacidade, é ele quem faz, e coisa desse tipo assim. Né? Que você compartilhou uma experiência sua, eu vou compartilhar uma minha para responder isso. A igreja está numa fase muito boa de grande crescimento e de apego à palavra de Deus. Nossos estudos estão extremamente bem organizados na escola dominical, as pregações, os cultos. A igreja está lotada, a gente não tem mais onde botar pessoa, a gente precisa sair daqui do nosso... Estamos com essa dificuldade, lembre-se de orar por isso. E nas últimas semanas eu passei por uma situação em que comecei a achar que eu estava atrapalhando a igreja, entendeu? Será que eu estou atrapalhando? Porque eu não estou sentindo entusiasmo que eu estou vendo na igreja, eu não estou sentindo alegria. 2 domingos passados para pregar, eu tive que me arrastar da cama para ir para uma igreja que estava vibrante. E preguei 4 vezes nesses 2 domingos, e as mensagens estão no YouTube, se você quiser ver. Foram mensagens assim, acima daquilo que eu costumo pregar, no entusiasmo, no fervor. Parecia que eu estava pregando para mim mesmo, inclusive. Que abençoaram muitos irmãos da igreja, irmãos que nunca vieram falar sobre isso, vieram falar comigo e tal. Eles não sabiam que eu estava me arrastando, literalmente saindo da cama assim. Minha esposa saía e ia organizar as coisas e tal, e eu ficava lá, pensando assim: eu preciso sair, eu não estou fazendo bem a igreja, eu não estou... Isso depois de quase 30 anos de ministério local, né? Quase 40, se o Senhor me permitir, ano que vem eu faço 40 anos de ordenado ao pastorado. Depois, com o tempo, grande luta nessas 2 semanas, né? Além disso, eu tinha saído de um problema de saúde na semana anterior, e eu estava identificando isso como um tipo de opressão demoníaca, né? O diabo ele oprime os crentes assim e tal, e Deus permite que ele chegue perto, embora Deus nunca permita que ele trate da gente. O diabo nunca trata da gente, quem trata é sempre Deus. Né? Mas uma das coisas que me veio à mente, porque o que é que eu faço nessa situação? Eu digo: gente, isso é sentimento do mesmo jeito como se eu tivesse entusiasmado demais e cantando alegremente uma grande bobagem numa igreja porque estou emocionado naquele momento do cântico, né? E isso é a mesma coisa, só está na outra direção. Estou me sentindo triste, estou me sentindo meio não, tá assim, desanimado. E são sentimentos que eu estou enfrentando assim. E aí eu me volto para a palavra. Na palavra, quando os textos me vêm à mente, o que eu me lembro, o que me faz pensar, é como se Deus estivesse dizendo assim: eu sei que você é fraco, eu sei que você não está afim, mas a sua indignidade para a missão e para a função não mudam a minha dignidade de ser servido por você. Então vai para lá e faz o que você tem que fazer. Entendeu? E é no processo que Deus nos abençoa. Não é antes, geralmente. Essa é a minha experiência em diversas situações. Né? Tem vezes que Deus resolve antes as coisas, mas em geral é no processo, é ao longo do ministério e tal. Isso aí foi, de fato, uma situação mais localizada, né, num espaço de 2 semanas e pouco, abrangendo 2 domingos, o que é sempre muito cansativo, né? Mas eu já vinha há algum tempo me julgando inadequado. A igreja está num ritmo, está uma coisa assim que eu mesmo não estou... Parece que eu estou, né, assim. Só que me vem sempre, à medida que eu leio as escrituras, essa questão: peraí, quem deu a você o direito de decidir quando é que você sai? Não foi você que se colocou aí, fui eu que coloquei você aí. Né? Isso é o conjunto do ensino bíblico. Para mim, em diversos textos, eu vejo, por exemplo, Paulo nessa situação assim, né? E muitos pastores têm muito momento que ele quer parar, simplesmente. Ele quer parar. Às vezes nós somos culpados disso porque tomamos muitas responsabilidades, muita coisa para fazer. Daqui a pouco um burnout está aí às portas, não é? E aí junta, quando você está fraco emocionalmente, fisicamente, o diabo chega junto. Os demônios estão aí para isso. Chega junto para forçar um desânimo. Eu não sei o que os irmãos pensam disso, mas a primeira vez que eu tive uma experiência disso, eu nem sabia o que era, foi quando eu estava poucas semanas de ser ordenado ao ministério, em 1985. Eu não tinha a menor ideia. Mas é uma história longa que, em outra oportunidade, eu contaria com prazer. Mas que eu identifiquei, isso é opressão demoníaca. Isso é uma atividade dada naquela ocasião por ignorância. Eu não conhecia a doutrina suficiente,
né? Eu tinha aquela visão ainda meio mágica da fé, né? Não era totalmente, eu nunca fui realmente pentecostal, mas dessa vez agora, mesmo tendo conhecimento, estando ensinando a palavra há anos, há décadas, né? Você fraqueja muitas vezes, né? Então, vocês talvez tenham visto Os Vingadores, lembra disso, da Marvel? No tempo que a Marvel ainda estava fazendo alguma coisa boa, ela começou a ratear, né, a derrapar. Mas tem uma sequência, tem várias sequências ali que são bem interessantes para a aplicação de princípios bíblicos, né, ou eclesiásticos. E uma das sequências mais legais do filme, até na minha opinião, é justamente quando finalmente chega lá o Bruce Banner, o Hulk tinha caído lá daquele porta-aviões lá de cima, ele caiu e tal. E finalmente ele chega lá em Nova York, já está na briga lá e tal, e ele chega numa uma lambretinha, né? E o pessoal tá ali e alguém pergunta para ele como é que você consegue se controlar então? Qual é o segredo e tal? Finalmente ele diz: esse é o meu segredo. Eu tô sempre com raiva. Estou sempre com raiva. O nosso segredo é sempre exercitar a humildade diante do Senhor. É confessar, Senhor, realmente eu não sei nada, eu não sou nada e tal. E quando chega assim diante de nós, eu não sou, né, qualificado, você tem duas coisas para fazer. Uma é a palavra de Deus, que diz que você não é qualificado e nunca vai ser, no sentido da capacitação espiritual, ela tem que vir do Espírito Santo. Na questão do desânimo, aí o presbitério pode funcionar muito bem. Né, do desânimo assim, porque se você achar realmente que você está desqualificado por alguma razão, e você tem outros presbíteros na igreja, você pode chegar para eles e dizer: meu irmão, é assim que eu me sinto. Eu estou achando que eles vão dizer para você. Entendeu? Não, você não está desqualificado. Você está desanimado por causa disso. Você está descuidando da sua vida devocional. De repente o ministério está absorvendo e você mesmo não está tendo tempo de leitura da Bíblia, de oração, aquelas coisas mais básicas, né? Você cometeu algum pecado que desqualifique você? Se você disser não fiz, você adulterou, traiu sua esposa? Não é isso. Eu só sinto que eu não sou, não, meu irmão. O diabo está querendo desanimar você, o seu pecado está querendo desanimar você, entendeu? Você talvez esteja com muito orgulho. Já que eu não consigo fazer isso, então eu também não vou fazer aquilo, entendeu? Ou então, e se eu fizer isso, eu começar a fazer isso como um presbítero, né? E de repente o pessoal notar que tá ruim o trabalho, que não tá bom, que eu não estou fazendo direito, e eu vou ser confrontado com isso. Então eu prefiro não começar. Não, eu não sirvo, eu não estou indo bem e tal, porque você não quer se expor ao crivo dos outros. E se expor ao crivo dos outros é uma das grandes bênçãos da membresia, entendeu? É justamente a gente estar ali no meio das pessoas, as pessoas olharem para a gente e verem o que tem de bom, o que tem de ruim, ver a virtude e ver o que a gente precisa melhorar. E quando isso acontece no presbitério, é a mesma coisa. As pessoas vão chegar. Aquele crente, por exemplo, que está em dúvida se é salvo ou não, vem conversar com o pastor, eu acho que eu não sou salvo. Por quê? Porque isso, aquilo. Ele não fez nada demais assim, tal. Uma das coisas que eu tenho ensinado à igreja é que, meu irmão, se a igreja está mantendo você na membresia, é porque a igreja está dizendo: ele é salvo, ele está no reino. Entendeu? Nós fazemos isso com imperfeição, mas ainda é uma tarefa dada à membresia, dada à congregação pelo Senhor Jesus. É nós que delimitamos aquele círculo que eu falei que a gente pode desenhar em torno da igreja, é feito pela congregação, reconhecendo o que Deus está fazendo, né? Então, quando uma pessoa está assim e tal, não, o irmão está na membresia da igreja, porque o dia que a igreja achar que o irmão não é crente, ou não está agindo como crente, né? Porque a gente não julga nunca o coração, a disciplina, vocês sabem, não é para julgar o coração de ninguém, mas para julgar a confissão de fé e a vida, se elas estão alinhadas, ou se de repente a confissão está aqui, mas a vida foi para lá, né? Então, se a igreja está dizendo, né, da mesma forma aí, se o irmão é candidato, e os dois pastores que o irmão tem estão dizendo: não, o irmão está qualificado sim, talvez precisa melhorar nisso, precisa melhorar naquilo, e etc. E tal, né? Então você deve confiar também no julgamento dos seus pastores, né? Eles estão fazendo um trabalho sério. Né? E às vezes isso aí é o ataque do diabo, é o nosso pecado, pode ser o nosso orgulho, pode ser
a pressão do momento que ele está vendo com muita coisa para resolver, ou muito trabalho para fazer, ou essas coisas assim, muito estudo às vezes também. Pode ser um somatório de coisas. O bom é a gente não decidir essas coisas sozinho. De um lado, você vai olhar para a Bíblia e ela vai mostrar Paulo, por exemplo, dizendo: olha, eu não sou idôneo para isso, ninguém é, mas a nossa capacidade vem de Deus e tal. Do outro lado, você vai olhar para a sua igreja local, para o presbitério local, e vai se expor e dizer: olha, eu tenho me sentido assim. E eles vão perguntar por causa de quê, o que foi e tal, e vão dizer: não, o irmão está precisando tomar esse rumo aqui. Ou então, olha, o irmão está sobrecarregado, isso está sobrecarregando. Ou então, o irmão, olha, está com expectativas muito grandes a respeito de si próprio. Né? É bom desistir dessas expectativas e começar a fazer o trabalho simples aí. Começa a fazer o trabalho e continua fazendo o trabalho. Seria isso que eu teria para responder para o irmão agora. Não dependa só de você nessa análise, nem da análise de gente que não é qualificada para fazer. Porque na igreja tem muita gente bem intencionada, mas não tem a qualificação também para chegar e dizer. Né? No caso que o Anderson citou aí no começo, de um rapaz que tinha tudo para ser ordenado na nossa igreja, acabou não sendo ordenado, né? Tal. Eu me referi no começo aí, uma questão grave de imaturidade. Eu tinha gente na igreja que, por elas, ele, poxa, mas fulano, né? Fulano é isso, fulano é aquilo, como eu disse, era muito querido da igreja, etc e tal. Também tinha muita gente na igreja que percebeu logo de saída, né? No final toda a igreja percebeu, foi demonstrado isso. Mas no início mesmo, eu, que era o pastor, na época o único pastor, e alguns irmãos bem maduros que, inclusive, acompanharam, que conversaram com ele, né? Separadamente, juntos, e que dizer, não tem condição. Né? Então você procura quem é qualificado para isso, quem pode fazer isso. Porque senão vai ter um irmão dizendo: não, irmão, tá tudo certo, pode ir lá, só que ele não tem ideia, ele está sendo emocional. Ou outro dizendo: realmente eu não vejo que o irmão, isso ou aquilo. Não. Procurar as pessoas maduras, e principalmente aquelas que, de acordo com o que a gente tem recebido, o ensino da palavra, são os mais maduros da igreja, são os presbíteros da igreja. Os presbíteros têm que ser os mais maduros da igreja. Né? Não são perfeitos, mas eles precisam estar lá como são modelo, afinal de contas. Né? Um modelo imperfeito, mas ainda assim modelo. Então você vai a ele, você ouve o que eles têm para dizer, você se expõe: olha, eu estou assim, estou assado, estou pensando isso, estou pensando aquilo. Eles acompanham sua vida, eles vão dizer, eles vão falar. Né? Só não faça isso sozinho. A gente não é muito bom para julgar nem a nossa humildade, nem a nossa vaidade. A gente geralmente tem dificuldades com isso, é uma coisa que a gente vai aprendendo ao longo da vida, e sempre a gente vai precisar de outros juntos com a gente para nos ajudar. Uma bênção da membresia da igreja, como eu falei, uma das grandes bênçãos é justamente essa: a gente poder ser exposto ao crivo dos outros. Entendeu? E quanto mais madura for essa membresia, melhor o resultado disso, porque você vai ter uma membresia que está exercitando humildade também. Quando analisa, mesmo quando ele dizer: não, meu irmão, você não está pronto para ser ordenado ao ministério. Como às vezes: não, meu irmão, você não está pronto para fazer parte da membresia da igreja.